E a fonte dos dividendos do Santander secou? É isso que a gente vai falar nesse vídeo, então já curte, se inscreve e ativa o sininho, vamos começar de uma vez por todas. Leozeira, como é que foi o resultado do segundo trimestre de 2023 de Santander, ou para os íntimos, Sambionze? Conte pra gente. Bom, então, a gente começou a ter a divulgação de resultados. O primeiro banco a trazer os números foi o Santander, então foi ele que estreou nessa temporada de resultados. A gente já esperava que o resultado dele não ia ser bom, tá? Isso porque dois bancos vinham sofrendo muita pressão na parte de provisão de crédito, é o Santander e o Bradesco, e veio assim, em linha com o que o mercado esperava. Se você for ver até a ação hoje, ela não teve nenhuma reação relevante. O papel ficou aí de lado. Mas acho que é importante ver que Santander, né, a ação está bem descolada do que está Itaú e Banco do Brasil no ano. Então, no ano, o Santander sobe aí 5%, enquanto a gente for pegar um Banco do Brasil no ano, está subindo 43%, e o Itaúzão, né, Itaú, que é uma qualidade diferenciada, está subindo em seus 18%. Então, Santander ficou um bocado para frente. De novo, acho que não sem motivo. E, assim, minha opinião, acho que talvez talvez hoje seja até um dos bancos mais caros que eu vejo aí acho que pelo resultado que ele tem entregue, acho que o que deve vir ainda no segundo semestre, que qual que é o grande problema, né, Floriano? O banco, ele leva um tempo para ficar digerindo uma safra ruim. Então, se o cara faz uma concessão de crédito ruim, não vai ser em um trimestre que aquilo ali vai aparecer. Vai ser ao longo de alguns trimestres que aquela safra ruim vai ficar poluindo. Então, é o caso, acho que um pouco do Santander e do Bradesco, que estão vindo com safras melhores, até vou mostrar alguns números, mas que a projeção não é boa, tá? Em especial, acho que é no curto prazo. É uma lembrança da Americanas, né? Ou não apenas? Não. Tem, obviamente, efeito da Americanas, em especial ali no primeiro trimestre, mas eu acho que tanto o Bradesco quanto o Santander, eles aceleraram a concessão de crédito no momento em que a gente estava tendo uma deterioração macroeconômica. Então imagina o seguinte, o cara foi lá, concedeu crédito um ano atrás, com um cenário, o cenário piorou, e agora, né, porque isso é até uma coisa que a gente falou uma vez lá na live com o pessoal do Banco ABC, conceder crédito é muito fácil, o difícil é receber o dinheiro de volta. Justo. E até então, assim, você consegue... usando quando essas questões de fintechs e tal, tava concedendo, carteira de crédito crescendo e o pessoal precificando. E aí depois veio a inadimplência. Só o Nubank tava com 1,5 milhão de pessoas inadimplentes com até R$100. Não era isso? O Desenrola, né? Exato. O programa do governo. Até que se você for ver, o governo tá correndo atrás desse programa Desenrola não é à toa. Porque a gente sabe que, assim, a população que tá endividada, que tá negativada, ela não consegue crédito. E aí, é uma pessoa que, para a economia, uma pessoa que não consegue crédito é uma desaceleração econômica, tá? Então o governo correu atrás aí para tentar fazer, poxa, vamos pegar e vamos tentar limpar um pouco aquele cara que tem um crédito, né? Tem uma dívida pequena, mas que isso aí tá sujando o nome dele. Sim. E aí vamos então dar uma olhadinha, o resultado. Bom, acho que o primeiro ponto aqui é a provisão de crédito duvidoso. Então, assim, se você for ver os outros números, não vieram nada muito diferentes, mas a PDD, e nota que aqui, quando a gente compara o primeiro semestre desse ano com o primeiro semestre do ano passado, a PDD, essa despesa, cresceu 23%. Enquanto que a margem do Santander, né, que seria a receita dele, ficou estável. Tá? Então você vê ali a receita total ano contra ano, 36 bi, mais uma PDD subindo ali 23%. Nesse segundo trimestre, a PDD ainda veio um pouco melhor do que o primeiro. Então, assim, talvez a gente tenha ali um ponto de inflexão. E acho que tem alguns outros números que mostram que é bem possível que a gente está ali num momento de inflexão, mas o número em si hoje não foi bom. Mas, de novo, o mercado já esperava, até porque o primeiro trimestre já tinha sido ruim. Quando a gente olha para o lucro líquido, então o lucro líquido do Santander subiu 8%, né, 7,9%, mas teve uma ajuda ali de uma menor alíquota que eles tiveram, tá? Então, se você for ver o lucro antes de impostos, teve uma alta aí de 5,5%. Quando a gente compara o primeiro semestre desse ano com o do ano passado, a queda do lucro foi de 62%. Então, ano passado eles tinham dado um lucro de 10,5 bi antes de imposto, e agora foi para 3,8 bi. Então, aí uma queda aí de mais de 60%.
E, além de tudo, para mim, esse primeiro semestre do Santander ele foi muito poluído. Então, o que aconteceu? A gente teve o caso da Americanas e o Santander ele tinha uma provisão de passivos fiscais. E o que aconteceu foi que eles começaram a ter um entendimento de que eles poderiam ter uma vitória, se não me engano, no STF ou no STJ, não lembro, a respeito de uma contestação tributária, enfim. O que aconteceu foi que eles foram lá e reverteram aquele passivo fiscal que eles tinham. Então, eles foram lá e colocaram uma receita adicional de 4,2 bi, e notem que ela é igual a uma provisão adicional que eles colocaram no primeiro trimestre. Então, imagine o seguinte: por conta de todo o problema de situação macroeconômica e etc., eles falaram assim, olha, a gente vai provisionar 4,2 bi a mais, já vamos colocar essa provisão a mais. E, por acaso, vai ser o mesmo valor de um outro passivo que a gente tinha com questão tributária, que a gente vai aproveitar aqui e vai reverter. Então, ficava elas por elas. Ocorre que deu andamento o julgamento que estava tendo, de novo, não sei se é no STF ou no STJ, e os votos começaram a virar. E aí, aquilo que estava meio que dado que eles iam ganhar foi pro lado oposto, e aí agora eles voltaram a ter que colocar ali um passivo fiscal de 2,6 bi e reverteram uma parte da provisão adicional que eles fizeram no primeiro trimestre. Então, assim, um rolo, para ver se dá uma melhorada no número, na minha visão. Além disso, eles também tiveram a venda da participação na Web Motors, 1,1 bi de ganho. Ou seja, junta tudo isso daí, parece que o lucro líquido dele, final, ficou um pouco maior do que o primeiro trimestre. Mas assim, como eu falei, cheio de... Não, mas uma provisão aqui, reverte ali, tem um passivo fiscal que ele conseguiu. Vendeu um ativo, né? Que eu não sei se é inteligente. Eu não sei se foi inteligente essa venda deles aí, da Web Motors. Porque, não sei. Com certeza gerava... Obviamente. Por exemplo, o Itaú, ele tá indo pela vertente oposta. Ele tá comprando ativo e criando ativo virtual. Ativo digital. E já o Santander tá liquidando. Eu não sei qual foi a estratégia aqui, sinceramente, a respeito da Web Motors, tá? Mas, assim, você vê que é um número que veio muito poluído. Sim. Bom, o que eu acho do lado positivo, se a gente for ver aqui, operações com o mercado, o que é isso aqui? São as operações da tesouraria do Santander. Então, nos últimos trimestres, em geral, essas operações elas são positivas. Mas se você for ver, nos últimos trimestres, eles estavam vindo com resultados negativos. Então, eles estavam tendo prejuízo na tesouraria. Um dos principais motivos foi aquela abertura na curva de juros no ano passado. Então, muito provavelmente, assim, quando a gente teve uma deterioração macroeconômica, o juros foi para cima, a inflação piorou, aquela coisa toda, a tesouraria acabou sofrendo bastante com isso, isso aí leva um tempo para ser diluído. Alguns bancos são mais conservadores, no caso aqui eu diria o Itaú principalmente, e acho que também até o próprio Banco do Brasil tem feito um trabalho muito bom com a tesouraria. Alguns bancos foram mais agressivos, acho que eu diria que foi o Santander e o Bradesco, eles acabaram sofrendo mais com essa turbulência no mercado de capitais, tá? Eu acho que, assim, a tendência daqui em diante, para mim, é uma melhora. A gente está vendo que a curva de juros melhorou bastante, os juros provavelmente vão começar a ser cortados, mas Selic deve vir para baixo já no terceiro trimestre, então talvez isso aí comece a trazer já uma ajuda nessa linha. Margem com clientes estável praticamente em relação ao ano passado, eles deram uma boa segurada na carteira de crédito. E aí, a gente vai para a inadimplência, então, tipo, qual que é a grande dúvida? Ok, Léo, e daqui em diante? Para onde é que vai o Santander? Bom, a gente tem dois níveis, né, dois índices de inadimplência que a gente costuma acompanhar. Um é quem está inadimplente entre 15 e 90 dias, então vamos por assim, a sua fatura venceu, alguma coisa assim, e depois de 15 dias você ainda não pagou, se você tiver entre 15 e 90 dias sem pagar, você cai nessa linha, tá? É uma proxy do que vai ser a formação da inadimplência. E por quê? Porque eles só consideram de fato inadimplência a partir de 90 dias. Então, se a pessoa não paga depois de 90 dias, ele tem que fazer uma provisão, tem toda uma regulamentação do Banco Central. Ou seja, entre 15 e 90 dias é que o sujeito está em vias de se tornar de fato inadimplente, tá? E o que a gente nota é que essa inadimplência teve uma queda. Então, se você for ver aqui, veio de uns 6,5% para 5,9%, o que é um fator positivo, de novo, para os próximos trimestres. Isso daqui muito a ver com as safras de concessão de créditos melhores. Então, o que aconteceu? Eles deram uma boa travada na concessão de crédito no ano passado. Então, notem aqui, né? 2T22 deu uma subida ali no nível de inadimplência.
O Santander já começou a dar uma segurada, uma concessão. O Bradesco é a mesma coisa. Mas leva um tempo para você limpar safras antigas que vêm com níveis mais altos. Então, assim, aqui mostra que, de fato, a tendência é que os próximos trimestres melhorem em termos de PDD. No trimestre, apesar disso, a inadimplência acima de 90 dias, que é essa que eles, de fato, vão usar para fazer a PDD, essa seguiu em uma tendência de alta. E não só o Santander, a gente vai ver o Sistema Financeiro Nacional, o SFN, como um todo, teve um aumento do nível de inadimplência. Então, assim, será que o segundo trimestre vai ser o ponto de inflexão? É uma boa pergunta, tá? Mas pelos números que eu vi no Banco Central, ainda estavam subindo no segundo trimestre. Então, a gente só vai descobrir agora se isso aí foi inflexão ou não, conforme forem saindo os dados do Banco Central de julho e agosto, tá? Então, assim, minha visão do Santander é, no curto prazo, ainda não está uma coisa muito bonita. O Santander, ele tende a ser um banco um pouco mais agressivo agora, né? Obviamente depois que a coisa toda já aconteceu. Estão buscando ser um pouquinho mais conservadores, buscando ir um pouco mais para alta renda, segurar a concessão de crédito não colateralizado, que geralmente é cartão de crédito, alguma coisa assim, crédito pessoal. Mas, assim, curto prazo ainda acho que deve ser um pouco difícil. E o banco hoje negocia a uma vez valor patrimonial. Então, eu não vejo um banco tão barato, considerando o cenário ainda um pouco desafiador de curto prazo, tá? Se a gente for comparar, por exemplo, a gente tem um Banco do Brasil negociando bem para baixo, alguns bancos médios também negociando bem para baixo em termos de valor patrimonial e com níveis de ROI já mais saudáveis. Então, essa é um pouquinho a minha visão e também do que foi o resultado aí do Santander nesse segundo trimestre, Floriano. Tem uma pergunta que não quer calar. A fonte de dividendos do Santander vai ser mais curta esse ano? Aqui, segundo o Buran, ano passado, os últimos 12 meses, na realidade, ele pagou 7,62% de dividendos. A gente pode esperar que nos próximos 12 meses esse número vai subir ou cair? E antes da resposta, se você quer recomendação de investimento, clica no link da bio e assine a tese. Se você quer recomendação de empresas médias e também um pouco de small caps, assine o Plano Invest, que você vai ter acesso à carteira Pro e à carteira Meta. Eu também recomendo você ler aqui, ó, qual é a opinião dos nossos assinantes enquanto eles estão ganhando. E se você quer recomendação de small caps, que são ações menores com maior potencial de valorização, assine o Plano Small Caps. Mas entra aqui, dá uma lida na opinião dos assinantes. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem aqui no WhatsApp que a gente responde. E é esse o convite. E agora, Leozeira, a fonte do Santander de dividendos secou, vai secar, vai diminuir? Como vai funcionar aí na sua humilde visão? Assim, minha visão é que é bem provável que eles vão dar uma segurada nos dividendos, até porque, se você for ver, o lucro do primeiro semestre, ano contra ano, caiu 50%. E a gente sabe que o banco ele só pode distribuir aquilo que ele tiver de lucro para gerar, né? Então, o Santander hoje ele não é um banco que tem uma basileia muito alta, tem uma basileia confortável, mas não é uma basileia absurda. Ou seja, eles provavelmente vão tentar segurar um pouco de capital, tá? E ainda mais em cenário um pouco estressado. Se ele sentir que o cenário deu uma melhorada, pode ser que ele tenha um payout um pouco mais alto. Mas assim, a base, que vai ser o lucro, então se você for pegar aí até no Bull Run, como é que tá a expectativa de lucro dele para 2023? Tá magra. Olha lá, lucro estimado 10,1 bi, perdão, 10,9 bi. 2022 foi quanto? 2022 foi 11,9 bi. 12 bi. 12 bi. Então assim, ele vai sair de a estimativa hoje é um lucro saindo de 12 bi para algo como 10 ponto alguma coisinha bi. Então assim, mesmo se ele mantivesse o mesmo payout, o dividendo, a tendência é que ele cairia, tá? Então, minha visão é que sim, a gente provavelmente vai ter uma queda de dividendo. Não vai ser algo absurdo, não vai ser algo catastrófico, mas é bem provável que tenha sim uma queda de dividendos, tá? E também, como eu comentei, se o cenário melhorar, mas aí eu acho que já seria mais olhando um pouco para 2024, a gente pode ter uma melhora também de payout. Em 2024, o pessoal tá otimista. Lucro de 14,5 bilhões. Ele saiu basicamente 12, veio para 11 bilhões e, teoricamente, 2024 tá se falando em 14,5 bilhões. Um crescimento razoável aí. Assim, não duvido. Se você for pegar, tipo, 2022 para 2024, 2 anos, ele sairia de 12 para 14,5, né?
Sim. Mais ou menos isso daí, 2022. 2022 ele tava em 14,3, exato. E depois foi pra 12. Ah, não, perdão, isso aí é... Ah, tá bom. Isso aí é os últimos 12 meses, Floriano. Aqui é isso, O último aqui 12 12 meses meses. Exato, é verdade. Exatamente, 2022 exatamente. ele tava em 14,3 e agora ele tá Isso. em 10,9. Os últimos 12 meses. É uma queda aí de... 12. Então, assim, a gente tá falando de uma queda de 14 e pouco para 10,9 de lucro aqui em 2023. É uma queda aí de uns 20, 30%, tranquilamente. E eu acho que isso aí é bem factível, é bem provável que isso vai acontecer, porque a gente viu aí que no primeiro semestre já teve uma queda de uns 40% de lucro. Sim. Então, assim, não duvido. Acho que tem uma boa chance que o segundo trimestre seja o ponto de inflexão, tanto na parte de inadimplência, né, o PDD, como também na parte de operações com a tesouraria. Acho que a tendência aqui no terceiro trimestre é de uma melhora. Possivelmente no quarto trimestre também a gente deve ver uma melhora também. Mas ainda assim não vai ser o suficiente para entregar um resultado tão bom quanto foi o segundo semestre do ano passado. Então a tendência para mim é queda de lucro ano contra ano considerável e a consequência disso uma queda de dividendos também. E olha que interessante que a ação não caiu, né? Então, teoricamente, podemos imaginar, especular que poderá ter uma correção no preço do ativo. Mas, na verdade, caiu. Mas pega de um ano. Então. Se pegar, tá eu ia te falar isso, sim. Sim. Mas mesmo exatamente. Assim, se o resultado continuar vindo não tão bom e eles entregarem essa queda, eu acho que pode acontecer uma reprecificação, principalmente considerando que ela subiu bastante, que foi o que você falou bem no início do vídeo, em comparação aos outros pares. Tem que pensar o seguinte, né, Floriano? Uma ação que fica no zero, num país cujo CDI é 14%, Justo. Você deixa na mesa 14%. Justo. Coerente. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e reforça o convite para caso você queira recomendações de investimento, clique no link da bio e assine a Tese de Research, que é a nossa casa de análise. Um abraço e até a próxima!